Boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia Sanso. Me sinto honrada por poder fazer uma entrevista com uma pessoa incrível que é a Thaísa. Eu vivo em Portugal já há 17 anos, costumo fazer lives, bate-papos para despertar a consciência das pessoas. Passei pelo câncer, pelo cancro aqui em Portugal, passei por 31 quimioterapias, 28 radioterapias, 2 cirurgias, mas de uma forma muito positiva, porque eu sempre busquei formas para ressignificar muitos temas da minha vida. Busquei muitas terapias integrativas, e isso me trouxe um propósito muito grande de inspirar pessoas, ajudar pessoas a atravessarem as suas sombras, atravessarem momentos difíceis na vida de uma forma mais otimista. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre sempre convido profissionais incríveis para ajudar com que você desperte na tua vida. E hoje eu fui convidada a entrevistar a Thaísa Klebman. Eu gostaria de que dessem as boas-vindas a ela. Vamos recebê-la aqui nesse canal maravilhoso, e eu agradeço o Desperta Podcast por me convidar para fazer essa entrevista. E agora nós vamos recebê-la e ela vai trazer um tema espetacular, que vamos falar sobre constelações, vamos falar principalmente sobre meditação e qual é a função da meditação na nossa vida. E a meditação também foi muito importante para mim. Então, queria dar as boas-vindas à Thaísa. Ela já deve estar entrando no nosso canal. Bem-vinda, Thaísa, que tem um grande know-how para nos ensinar a falar, nos ensinar a meditar de uma forma correta, a gente aprender a domar os nossos macaquinhos, né? Eu sempre falo sobre isso, porque quando eu comecei, né, a trilhar nesse caminho da meditação, eu percebi que eu tinha muitos macacos na minha cabeça, né? E, inclusive, eu sei que você tem um livro que fala sobre isso, né? Que eu já estou maluca para ler esse livro. E eu queria que você se apresentasse antes de mais nada. Gostaria de agradecer você estar aqui conosco hoje. E eu queria que você contasse um pouco do seu percurso. Como que você chegou à meditação? Por que a meditação é importante na tua vida? E qual é o seu propósito de vida através da meditação e desse ensino, desse ensinar essa ferramenta para outras pessoas? Obrigada, Cláudia, pela apresentação minha, de estar aqui com vocês, plantando essa sementinha do despertar, né? Sempre. Sempre tentando trazer a luz e ser a luz, né, na vida de todos. A minha jornada, eu moro em Orlando, eu sou mineira, estava conversando até com vocês nos bastidores, eu sou de Belo Horizonte e já moro há 31 anos nos Estados Unidos. Eu estou sediada na região de Orlando. Eu sou professora de meditação, sou uma das, dentre várias, do Instituto que abriu aqui em Orlando há anos atrás. E eu sou uma dessas profissionais que trabalha lá. Minha jornada, pessoalmente, começou pela yoga. Eu adoro a prática de yoga, e eu fui me certificar, né, para ser professora de yoga, e a yoga nada mais é do que o caminhar de encontro com Deus, né? Então, são 8 passos, baseado no conhecimento de Patanjali, que é o compilador da yoga. A meditação é um desses passos. E eu me interessei muito pela meditação e fui me certificar quem é o número 1 de meditação na época, né? Hoje já temos várias pessoas plantando essa sementinha no mundo inteiro, que é o Deepak Chopra. Na época, o instituto dele era... Nossa, maravilhoso!
Exatamente. Na época, o instituto dele era na Califórnia, então eu obtive a minha certificação. Não tinha nada digital, não tinha nada dessa tecnologia que hoje está disponível para todos nós, né? Então, eu fui me certificando em etapas, fui indo para a Califórnia, em San Diego, e assim me tornei certificada por ele. Já tem uma jornada, já tem 20 anos, e a prática ela já é constante na minha vida, né? Junto com a prática da yoga, a meditação é uma prática também minha, regular. Não, isso é tão importante hoje, né, Thaís? Ainda mais num mundo onde existe tanto um bombardeio de tantas informações, muitas corretas, muitas incorretas, mas a gente sabe que o mundo é assim, porque a gente tem que lidar com a dualidade, né? A gente tem que lidar com uma gama de informações tremenda que muitas vezes nos afasta daquilo que é mais importante, que é da nossa essência. E eu acredito que a meditação é uma grande ferramenta e uma grande jornada para esse despertar, o despertar da divindade, né, da nossa divindade. Eu falo nos meus canais muito sobre a coerência, né, e muito ligada à física quântica. Então, a coerência, ou a chave da coerência, enfim, a coerência é exatamente esse alinhamento entre tudo aquilo que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz, e as nossas atitudes. Né? E não existe outra forma da gente conseguir essa conexão, essa escuta interna, se não for através de um processo meditativo. Né? E a meditação está muito também relacionada ao yoga, como você bem disse, como ao Tantra. Eu estou fazendo um curso de Tantra, né, que é uma jornada também espiritual incrível, né, porque a gente fala muito dos chakras, né, desse alinhamento dos chakras e estar mais conectado, e a meditação está em em todas essas práticas, como uma forma da gente poder chegar mais próximo a nós. Exatamente. Você falou, eu defino a meditação como uma jornada. Ela não é um destino final, ela é uma jornada, ela é uma prática. Eu não posso meditar com você. Essa caminhada, ela é íntima e ela é profunda. E é uma jornada para dentro de nós mesmos. E é uma jornada de purificação, de tirar as camadas que não somos, né? Nós temos um corpo, temos uma mente, mas não somos o corpo e a mente, somos a consciência. Então, é um processo de desidentificação com os pensamentos, com o corpo, e você se tornar essa consciência silenciosa, aquele que observa, né? Eu falo que a gente tem flutuações mentais, aliás, a yoga fala isso, que nós temos flutuações. Então, os pensamentos, as sensações, as emoções, os sentimentos, tudo são flutuações. E a gente, como consciência, estamos observando. Nós somos além da mente, somos além do corpo. Nós temos um corpo, estamos na dualidade, temos uma mente, mas nós não somos definidos como corpo e como mente. E a meditação, você falou muito bem, promove esse estado de coerência interna, corpo, mente e espírito, para os seus pensamentos, né, ter um processo de desidentificação, e a partir disso você vai se purificando, tirando as camadas das ilusões, né? Retirando, né, as camadas do ego, das ilusões, daquilo que a gente acha que é, né? E voltando à nossa essência, ao nosso ser, à consciência. Então, você falou muito bem, você descreveu sobre os macaquinhos, sim, eu tenho um livro, esse livro chama exatamente o nome da nossa live hoje, né? Quem está falando na nossa cabeça. E isso é muito importante, porque a gente identifica os nossos pensamentos como sendo nós, né? E nós não somos os pensamentos, nós somos aquele que observa os pensamentos surgindo e observa os pensamentos desaparecendo. Então, os pensamentos são essas flutuações.
Só que o que acontece com o ser humano normal que ainda não se despertou para essa realidade, né? Ele se identifica com os pensamentos, ele se distrai com os pensamentos. Claro que o ato de pensar é muito importante na dualidade, mas a gente não somos esses pensamentos. Nós temos, os pensamentos aparecem e desaparecem. Existe uma analogia que compara, né, os pensamentos como nuvens no céu. E a gente é aquele céu azul e as nuvens passam. Um pensamento passa, uma emoção passa, um sentimento, e a gente está como consciência, o céu azul da consciência, observando tudo isso. E a meditação é esse lugar que promove esse espaço, né? Promove esse espaço, essa experiência, para que isso aconteça. E eu acho que é muito importante, você falou uma coisa muito importante, que é a gente se tornar observador, né? É como se a gente conseguisse se deslocar e nos observar, observar os pensamentos, observar os sentimentos, inclusive até na própria física quântica, eu não consigo deixar de fazer um paralelo, mas ela combina completamente com a nossa conversa, né? Existe um experimento chamado a dupla fenda, né? onde demonstra que tudo aquilo que a gente observa, que o observador é muito importante na hora da cocriação, da manifestação de alguma realidade diferente. Então, se nós queremos cocriar uma realidade diferente, a gente tem que se tornar, em primeiro lugar, um bom observador dessas emoções e desses pensamentos, né? Hoje já estou melhor, eu vou dizer, mas eu tive durante muito tempo uma briga muito grande com esse grupo de macacos, porque não era só um, né? Não era só um macaco de galho em galho, era uma família de macacos, né, que ocupavam a minha cabeça. E uma coisa que eu sempre senti durante esse período, Thaís, era uma culpa muito grande por virem pensamentos e eu não queria que eles viessem, né? Foi um mito, né, da meditação, que a gente acredita que a gente vai sentar e a mente ficar clear, né? Clear mind. Isso é para alguns momentos, a gente vai ter esses glimpses, né? E monges ou pessoas já iluminadas, estabelecidas nesse estado, né, de ser, elas talvez consigam. Nós, né, eu, você e todos nós aqui participando e ouvindo, nós vamos ter muitos macaquinhos. Eu falo que é um jogo de ping-pong, um macaco falar com o outro, aí você fica... Eu mesma tive a minha experiência quando até essa ideia desse livro surgiu, né, da analogia budista, que eu peguei essa analogia budista, ela não é minha, né, ela é uma analogia muito antiga, e ela compara a mente humana com o macaco inquieto barulhento. E o que o macaco inquieto barulhento faz? Ele pula de um galho para o outro, e a nossa mente é igual, ela está sempre saltando, pulando de um pensamento a outro pensamento. E aí, desmistificando, a gente vai sentar e vai observar, né, essas flutuações, esses saltos, esses pulos, mas num processo de observador, sem julgar, sem criticar, sem analisar. De culpa, como você está falando. Eu não devia estar pensando, por que eu tenho macacos? Por que esse macaco fala com esse macaco? Eu tive exatamente essa experiência quando eu estava no México, tive o insight, né, de escrever esse livro e criar toda uma personalidade para o macaco, um caminho do despertar dos nossos macaquinhos. Eu estava de férias no México e num posicionamento assim, vou curtir a vida, um dia bonito, ensolarado, e aí eu recebi um convite do Chopra de dar uma aula de meditação para um grupo de executivos de uma famosa universidade aqui na Flórida. Ok. Aí meu macaquinho, ok, eu consigo dar aula, né, de meditação, eu me formei, tá tudo certo. Aí no dia seguinte, eu recebi um outro convite, uma extensão deste convite, que me pedia para dar uma palestra para esse grupo de executivos sobre bem-estar e a importância da meditação neste papel do bem-estar. Aí já pularam os meus macaquinhos, né? Meu macaquinho. Mas você não é palestrante. Olha... Aí, o macaquinho responde, ping-pong. Lembra do jogo palestrante? Esse era o macaquinho sabotador, né? O macaquinho sempre é sabotador.
Sempre é. Ele quer manter o seu status quo, que é o seu status de sobrevivência. Ele quer garantir que é o ego, né? É uma coisinha. Então, aí você não é palestrante. Aí o macaquinho responde, ou né, um jogo de conversa. Ah, mas eu deveria ter feito curso de oratório. Aí o macaquinho responde de novo. Ah, bem que eu tentei fazer o curso de oratória, mas eu estava grávida, não era um bom momento na vida. Ah, mas eu não consigo dar essa palestra. Aí você já vê, eu estava de férias no México, descansando na praia, já fiquei estressada, porque o ser humano é a única espécie que, pelo pensamento, né, traz a realidade. Então, como se eu estivesse ali num momento de estresse. Então, aparentemente, meu corpo estava no México de férias, num dia bonito, ensolarado, mas a minha mente já estava estressada com a possibilidade de dar uma palestra para um grupo de executivos a qual eu não me sentia preparada. Então, já tive todos os macaquinhos pulando de galho em galho, falando na minha mente que eu não era capacitada de tal tarefa, porque eu não era palestrante, porque eu não tinha feito o curso de oratória. Então, tá vendo? O macaquinho, ele tenta me manter no status quo, a qual eu vou sobreviver sem estresse. Então, olha, minha mente estava dando um salto, né, no futuro, me estressada, e o meu corpo estava teoricamente descansando, né, no México. Você vê como na verdade, às vezes o macaquinho quer te fazer permanecer numa zona de conforto, mesmo que seja desconfortável. Exatamente, para garantir a sua sobrevivência. Sobrevivência. Né? Então, o que acontece? Não estamos, voltando na sua temática, na sua expertise, não estamos em estado de coerência. Meu corpo está num lugar, meu corpo estava no México de férias. Minha mente pulou para o futuro, porque a nossa mente ou está no passado ou está no futuro, né? Não está no presente momento, não está no aqui e agora. Minha mente foi para o futuro, num estado de uma situação de estresse. E o que acontece? O meu corpo responde. Então, teoricamente, estava de férias, teoricamente estaria relaxando, mas eu estava estressada. Então, como diz, né? A gente pode ir de férias, mas a gente leva a nossa mente e os nossos macacos com a gente mesmo, né? Então, a gente tem que aprender a disciplinar esse macaco. Aí surgiu toda essa história. Quem está falando na minha cabeça, o livro é um macaquinho nas nuvens, indicando nuvens de pensamentos, e só o rabinho aparecendo, que ainda a gente não descobriu, né? Teoricamente, quem não abriu esse livro não conhece a analogia budista, que nós temos um macaquinho inquieto, barulhento e falante. Por que isso é importante? Porque a gente precisa da mente, a gente precisa entender que esse é o funcionamento da mente, que a gente tem esses macaquinhos, esse macaquinho inquieto que pula, para a gente sentar e meditar, porque ele vai pular, entendeu? Por isso que isso é normal, todo mundo passa por isso. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu vejo muitas pessoas que tentam meditar e desistem. A maioria desiste, porque fala, vem o macaquinho sabotador, meditação não é para mim, eu não faço nada direito, nada que eu tento dar certo, tudo que eu começo eu paro. Quem não tem essas falas sabotadoras? Todos Lógico. Existe um dizer também que fala que a mente humana, ela é teflon, né? Ela escorrega para o que é positivo, e para o que é negativo ela é velcro, entendeu? Então, a gente tem a tendência desse negativo por uma questão até de sobrevivência. Você pensa você está realmente em situação de estresse, digamos assim, você está num safari na África, numa situação realmente de estresse, se depara com um leão. A sua mente não vai ficar pensando com 10 macaquinhos ali pulando. O que eu faço agora? Não. Você vai ter a resposta do estresse. Ou você vai lutar, ou você vai entrar em fuga, ou você vai congelar para um momento, mas você vai ter que decidir, né? Porque a sua sobrevivência está em jogo. Então, exatamente, a nossa mente ela é um velcro. Então, essas experiências negativas que afetam nossa sobrevivência, elas ficam arquivadas até para eu sobreviver. Se eu encontrar novamente com um leão, eu sei o que fazer. Né? Esse arquivo fica lá. Então, esse fica arquivado negativamente na nossa mente, nós temos essa tendência de velcro, aquilo que é negativo, a gente lembra, e o positivo escorrega, né? Um teflon. Então, é muito importante a gente entender que tem esses macaquinhos para a gente saber
o que acontece, né, durante a prática da meditação, que essa é uma experiência, pensamentos é uma experiência que acontece durante a meditação. E tá tudo bem. O que você vai fazer E com tá essa... tudo bem. É isso o mais importante, e tá tudo bem. É assim, não desistam, né? Continua. É parte do processo, porque tem uma pesquisa que fala que a gente tem 70 mil pensamentos ao dia. Então, claro, quando você sentar e meditar, esses pensamentos, eles vão passar. Mas se você visualizar, são nuvens. Aí você fala, observe mentalmente, não julgue e deixe ir. É só um pensamento. E volta à prática de meditação. E esse processo de observar a mente sem estar com apego. Esse pensamento eu quero, então eu tenho apego a ele, eu gosto dele. Esse pensamento eu não gostei, eu tenho aversão. Sem essas flutuações, apego, aversão, apego. Só o fato de você ser observadora, o observador silencioso, isso já vai acalmando a sua mente, sem você forçar, sem controlar, sem manipular. Só o fato de você ser essa consciência que observa, você já entra num estado de... Meditativo. Exatamente, de meditação. Então, é entender que pensamentos faz parte do processo de meditar. Isso é tão importante, isso é muito, para mim, isso é libertador, o que você está dizendo, né? Porque eu fui exatamente uma pessoa que eu desisti N vezes de meditar. Agora que eu estou um pouquinho mais disciplinada, eu diria assim. Eu estou mais consciente, mas os macaquinhos era uma coisa que me incomodava muito e eu falei, meditação não é para mim. Então, eu acredito que muitas pessoas que estejam a nos ouvir podem também se identificar comigo, exatamente por eu ter desistido tantas vezes. Né? Hoje em dia, existem muitas meditações, isso é uma dúvida que eu tenho. Existem muitas meditações guiadas. Sim. O que você acha sobre as meditações guiadas? Eu gosto, eu acho que todas as meditações são bem-vindas, mas a meditação guiada, ela ainda vai te manter no nível da mente, porque você vai ouvir o que está sendo guiado, imagine. Eu considero, embora a meditação é uma forma, a meditação guiada é uma forma que muita gente conhece de meditação, mas eu considero mais uma meditação, mais uma visualização, de você ter um processo de visualização. Mas é uma prática, ela ainda te mantém a nível da mente, você ainda vai usar a mente para criar todas aquelas imagens. Eu dou aula, eu divido a minha aula em 3 partes. A primeira, eu faço um pouco da meditação guiada, porque aí a pessoa vai conseguir me seguindo ali. Depois eu entro num processo que a meditação, embora o Chopra tenha também meditação guiada, com os 21 dias de desafio que ele tem, vários programas, ele permite e faz também, né? Permite um espaço de silêncio. Então, você tem um momento ali que você vai ficar em silêncio. Então, é muito bom também você praticar vários tipos de meditação. Tem meditação que você pratica andando, walking meditation. O Thich Nhat Hanh é um monge que muito promoveu essa prática. Tem meditação que são essas visualizações. Tem meditações budistas. Então, assim, pratique hoje tem várias formas, então, de se trabalhar a meditação. O que eu fiz, pelo menos, que para mim foi interessante, eu utilizei as meditações guiadas como um trampolim para meditação em silêncio. Ela é. Sabe, como assim? Tipo, começar a doutrinar ou adestrar o meu macaquinho a pensar naquilo que eu quero que ele pense. Por isso, às vezes, a meditação guiada, nem que seja por um período curto, né, mas que seja aquele start para tirar os outros pensamentos de cena. Eu não sei se faz sentido, porque eu não sou a profissional, né? Por isso que eu estou te fazendo todas essas perguntas, mas que às vezes as minhas perguntas podem ajudar outras pessoas que também podem ter essas dúvidas. Eu acho que
você instintivamente achou o seu caminho, né? Eu acho que começar, e eu também uso de vez em quando as meditações que eu considero mais visualizações, né? Você criar mentalmente, mas veja como você está usando ainda a mente. A do silêncio, você aprende a transcender a mente, na qual você fica no silêncio com uma âncora, né? Uma âncora da sua meditação, se é a sua respiração, se é um mantra, se é uma afirmação, depende do qual âncora você vai usar, né? Para trazer a âncora, o que ela faz? Ela vai te trazer para o aqui e agora. Porque o que acontece? Nós somos distraídos pelos pensamentos, pelas sensações. Então, por exemplo, eu estou sentada, resolvi meditar, pulo meu macaquinho na mente, eu começo a lembrar, sinto um cheiro, uma sensação no meu corpo, por exemplo. Aí, um cheiro de bolo de banana. Aí, o bolo de banana, mentalmente, eu tenho uma associação... já que estamos falando de macaco, vamos falar de banana. Tem uma associação com o bolo de banana da minha avó. Aí, minha mente, meu macaquinho pulou de novo, eu fui para uma cena com a minha avó. Você imagina, eu estou sentada, meditando, estou pensando lá na minha avó. Aí eu lembrei que a minha avó já desencarnou, já não está mais nesse planeta. Aí eu já começo a ter, imagina, um sentimento por exemplo, de tristeza. Aí eu estou sentada, meditando, chorando. E vem tudo isso. Vem tudo isso. Mas o que acontece? Deixa ir, deixa vir. Então, surrender, né? Se entregue no movimento, com aceitação. Então, a meditação também não deixa de ser um processo de desapegar. Desapega daquele pensamento, desapega do sentimento, deixa passar, deixa vir, não se envolva com eles, deixa vir e deixa ir. Né? Vem e vai. Então, é um processo de purificação do quem eu sou, e para você poder responder essas perguntas, quem sou eu? Eu sou aquele que... a consciência, ou eu sou aqueles 70 mil pensamentos? Sou aquele que está pulando de um galho para o outro? Eu sou o corpo que está toda vez se modificando? Então, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Então, você vai se fazendo essas perguntas, né? E interiorizando. É uma jornada interna. Ela é difícil porque o que acontece? Nós, seres humanos, estamos sempre indo para o externo, sempre nos distraindo com a casa, com o carro, com a viagem, com algo externo a gente. E é muito difícil a gente fazer essa jornada interna, essa jornada para dentro, porque a gente, às vezes, vai se deparar com esses macaquinhos, essas falas sabotadoras, essas falas negativas, às vezes sentimentos que a gente não gostaria de ter, mas tem. Deixa passar. Você não é os sentimentos, você não é essa fala sabotadora, você não é esses macaquinhos. Deixa eles passarem, deixa eles pularem e você está como consciência. Lindo, lindo, lindo. Eu até estou com vontade de meditar mais. Eu não consigo meditar porque minha mente não fica em branco. A função da mente, ela é pensar. Como... Você não ouve ninguém falando, eu não consigo meditar porque meu coração está batendo. É função do coração bater, não é? Então, é função da mente pensar. Então, você não pode... Cada órgão no seu corpo tem uma função. E ninguém fala, não consigo meditar porque meu coração está batendo. Não, você consegue meditar. É um misticismo, uma coisa errônea, assimilada, mais uma negatividade que falamos para nós mesmos, né? Não consigo meditar, não consigo silenciar. É um processo, é uma experiência. Eu acho que é o libertador quando você nos conta que a meditação, ela não nasce na mente, né? Ela nasce na consciência. Você vai observar e se desidentificar com a mente, com o corpo, e você vai se identificar com o seu eu real, com o seu eu superior, com a sua centelha divina, qualquer nome que você dê para a sua consciência, o nome que for apropriado para você, para o seu Deus interno. Não tem religião, mais uma vez, não tem religião. Eu tenho estudantes de vários backgrounds, e várias, embora as religiões orientais promovem muito essa experiência como uma jornada do autoconhecimento,
ela não é ligada necessariamente ao budismo, ao hinduísmo, é uma prática para todos, está disponível para todos. E você não precisa de nada, só de você. E você precisa da sua mente, porque é interessante você ter o conhecimento intelectual e depois você vai para a experiência direta e prática, porque eu não posso meditar por você. Cada despertar é individual, é a sua jornada. E a jornada de meditação é algo que está crescendo muito. Eu também digo isso, né, porque como eu passei pelo câncer, né, eu tive, durante 2 anos, praticamente, eu não saía de um hospital fazendo quimioterapias, os tratamentos, um hospital público aqui em Portugal, e interessante que eles criaram, né, eu fui convidada para ser uma palestrante, depois que finalizou aquela jornada inicial, e eles criaram um lugar, uma área científica no Hospital de Cascais, e ali tem uma sala que é para meditação. Então, eles colocaram ali luzes, uma música muito, muito baixinha, que quase a gente não percebe, que eu acho que está ligado a determinadas frequências que ajudam a meditação, e eu queria que você também abordasse isso. E eu achei muito interessante que um hospital público tivesse a preocupação de ter um espaço para enfermeiras, médicos, para eles meditarem, para eles tirarem um tempo durante o dia para meditar, né, para desacelerar, sair daquele ambiente, né, que não é o dos mais positivos, né, quando se lida com um monte de doentes oncológicos, mas a preocupação num hospital público de ter um ambiente para meditação, eu achei algo de uma vanguarda, né, de, assim, que está muito à frente, né, e hoje em dia a meditação vem crescendo, é um assunto que vem crescendo, né, e aproveitando isso que eu falei das frequências, hoje existem frequências, eu acho que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, por exemplo, no YouTube tem uma enxurrada de meditações a 450 Hz, só que eu acho que tem que se tomar também cuidado. O que você acha disso? Porque muitas vezes eles colocam ali frequências que não são exatamente as que são estudadas para ajudar numa meditação. Então, você tocou num assunto bem interessante sobre a música. O que a gente não recomenda durante a meditação é ter música com letra, porque exatamente você vai ficar prestando atenção, né, na música e aquilo vai te remeter a alguma memória. A outros macacos. Mais uma vez você vai se distrair com o macaquinho musical lá, pensando em alguma, né, situação, evento, pessoa que você foi, que te lembrou aquela música, né? Então, a gente recomenda, se você usar música, no show para onde eu ensino, tem uma parte que é só de silêncio, que você não usa nada. Mas eu fui autorizada, porque eu dou aula muito à noite, e aí o que acontece? É uma experiência da meditação, até interessante falar. Muitos dormiam. O que acontece? Como a sua mente não está e o seu corpo treinado a entrar em estado de relaxamento, o seu corpo já condiciona, estou relaxada, vou dormir. Então, muitas... Estado delta, né? Exatamente, muitas pessoas dormiam. Então, aí eu tenho só um sininho, você pode usar frequências, aí vai depender de você, da sua sintonia. Eu acho que no YouTube tem tantas coisas boas disponíveis para a gente, como você também tem que usar o seu crivo, né? Como diz o Buda, do vídeo do tudo, depois do vídeo da dúvida. Né? Faça você aquelas pesquisas, não acredite em mim no que eu estou te falando. Duvide do que eu estou falando, mas experimente e chegue você às suas próprias conclusões, porque você vai ter gente falando que meditação não é de Deus, por exemplo. Você pode ter gente falando isso, tem muita gente que acredita que meditação não é da religião católica, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião, mas você encontra de tudo, né? Você encontra todas as linhas. Então,
Duvide do que eu estou falando, duvide do que você encontra no YouTube, faça você as suas pesquisas, use na sua vida e veja aquilo que tem ressonância interna, que tem coerência, o que faz sentido para você, né? O que você se sente bem, que o seu corpo sem dogmas, né? Sem dogmas, sem julgamentos, simplesmente veja, e isso é um caminho que a meditação veja internamente, né? Com os olhos da alma, com os seus olhos internos, veja com que isso ressoa para você, como isso vibra no seu corpo, se isso faz sentido interno. Sentido, E isso é tão importante que você está dizendo, porque nesse processo que eu passei, muitas pessoas vêm me perguntar se devem fazer uma coisa ou outra, ou, enfim, vários tipos de terapias, inclusive meditação, inclusive constelações, inclusive. Eu falei, tudo depende daquilo que você sentir. A gente precisa aprender a escutar o nosso corpo, mais do que o nosso corpo, escutar o nosso coração. Como que essa informação reverbera no meu coração, no meu sentimento, como que eu sinto? Faz sentido? Isso aqui é coerente? Essa frequência, essa informação, a frequência dessa informação ressoa com a minha frequência, né? Porque a frequência do coração é 5.000 vezes maior do que da cardíaca, 5.000 vezes maior do que a mental, né? Então, só a partir daí é que nós conseguimos, na verdade, aprender a dar voz a uma intuição até. Você falou que passou por um desafio, e aí a mente recebe milhões de informações, fica pulando, o macaquinho fica doidinho, vai para lá, vai para cá, vai para essa terapia, e você tem que ter o seu momento de meditação, de conexão com a sua alma, para sentir se isso faz sentido para você, porque uma terapia pode ser maravilhosa para uma pessoa, mas para outra... E não ser para outra. Então, você tem que sentir se isso reverbera com você, com a sua linha. E você só vai saber a resposta quando você aprender a ouvir, a se conectar com o seu coração. O Wagner, até Borges fala, né? E ele adoro o Wagner. O Wagner esteve aqui há pouco tempo em Portugal. Adoro o Wagner. Sim, ele é fantástico. Ele é bem conhecedor, né, de várias linhas, de várias vertentes, e eu gosto muito, eu acho que a gente tem que estudar várias coisas para a gente ver o que faz sentido na nossa caminhada, né? Então, assim, eu sem preconceito, eu nasci católica, fui criada em colégio de padre, e fui fazendo a minha jornada e conhecendo várias linhas para ver o que eu queria seguir, qual a jornada interna do autoconhecimento, porque a gente está o tempo inteiro distraído. E você, por exemplo, passou por isso, foi distraída por várias opções. O que fez sentido para você? Aquele momento interno que você sente a conexão com o seu coração, que sente essa terapia é para mim, esse caminho é para mim, isso faz sentido para a minha vida. E se a gente está o tempo inteiro distraído, como é que você vai ouvir? Né? A voz do coração. Isso mesmo. E mesmo perceber que as coisas não são imutáveis. Eu fiz vários tipos de terapias. Né? O que você colocar na mesa, provavelmente eu fiz. Eu fiz muitas, mas eu sentia que eu tinha que começar um processo. Eu ficava, às vezes, algum tempo fazendo aquela terapia, e daí eu ia para outra, porque eu sentia que eu tinha que ir para outra. Eu escutava uma informação de alguém, ou uma live, então eu mergulhava naquela informação. Então, é muito importante essa conexão mesmo com o sentir. E é como você disse, está tudo certo, né? É sem julgamento, sem julgar que está certo ou errado, mas o fato é que a meditação é um grande recurso para tomar as melhores decisões. Seja qualquer situação que você esteja vivendo, seja numa questão de um relacionamento afetivo, numa decisão de um emprego, na decisão do tipo de terapias que você vai fazer em relação a algum desafio de saúde.
tudo, a meditação, ela vai ajudar com a mais absoluta certeza a dar uma sustentação para que você consiga escutar melhor o teu coração. E voltando no que o Wagner falou, para os hindus, né, para a filosofia oriental, essa sabedoria do coração não é, de repente, o que a gente entende aqui, né, no Ocidente. A gente entende o coração, as paixões, né? Não, o coração é onde está a nossa centelha, onde que está a sabedoria divina. Por isso que é conectar com o coração, não com aquele coração que se apaixona, que é dos adolescentes, não é não é o amor romântico, né? Não é esse conceito, é o conceito da sua sabedoria divina, que é da nossa centelha, então conectar com o coração. E eu falo no final da meditação, eu sempre peço para os estudantes conectarem com o coração e tenho uma pergunta. Meu coração, o que quer que você... É parte até do sistema de coerência do Greg Braden, que ele faz o Heart Koreans, né? E uma das perguntas meu coração, né? O que é que você quer que eu saiba? E aí você ouve o que o seu coração vai dizer, porque você está num momento de total receptividade, você terminou a sua meditação, e seu coração vai te dar uma resposta muito simples, muito, muito direta. A mente, os macaquinhos que complicam, o coração vai falar assim, você está bem, ou siga essa terapia, né? Siga essa linha, você é amado, você é acolhido. Aí a mente fala, não é bem por aí, não, já tentei, não deu certo, nada dá certo. Tá vendo como que a mente é que complica. O coração dá uma resposta muito simples, muito curta até. E a mente... O menos é mais, né? Já se fala tanto sobre isso, o menos é mais. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a ouvir a sabedoria, que é a nossa centelha divina que habita no coração. E a meditação é uma dessas ferramentas, tem várias. A meditação é uma ferramenta poderosa, e o que eu acho muito boa dessa prática meditativa, é que você que tem que fazer. Você não transfere o seu poder para outra pessoa. Vai lá, Cláudia, medita para mim e vê se você pega uma resposta, entendeu? Tem uma resposta do meu caminhar. Então, eu não descarto terapias, eu acho fantástico terapias, são tudo técnicas para essa jornada interna, mas a sua decisão, ela tem que ser sua. Você não pode transferir a experiência, a prática para outra pessoa. Ela é uma prática sua, é a sua pequena sementinha. E é uma prática que você vai fazendo no curso da sua vida, né? Não é uma fórmula mágica. Muitos de nós queremos, minha vida não está legal, eu tenho que fazer alguma coisa assim, sabática. Ok, a gente passa por esses momentos também que a gente precisa de algo, mudança sabática. Mas a meditação, ela é uma prática, uma sementinha que você vai plantando no solo. E como o Deepak fala, né? Como é que é em português? Desculpa, às vezes foge minhas palavras. Na estação certa. Na season, correct? Na correct season. Com o fertilizante, plantou, vai desabrochar. Aquilo vai dar frutos, vai ser um lindo jardim, mas você não se esqueça, você que plantou essas sementinhas, né? E todo o solo, tudo, né? A estação tá certa, momento certo, aí você vai ter essas grandes mudanças, né, na sua vida, mas com sementinhas que você vai plantando todos os dias no seu solo, né, da sua consciência. Ai, que delícia. Onde que a gente consegue o teu livro? Ele está disponível aonde? Ele vai ser publicado aí no Brasil, eu vou fazer a tradução para o inglês, mas é uma jornada, né, uma sementinha que a gente vai plantando. Mas ele é da editora Labrador, eles vão publicar para mim, ele está no estágio final. Eu tenho o protótipo, né, porque eu tive que aprovar, mas daqui a um tempinho ele vai estar aí no mercado a Labrador. No Brasil, eles vão ter os direitos autorais. Aqui nos Estados Unidos, em inglês, depois eu vou fazer a tradução e eu mesma posso veicular por aqui. E essa editora consegue, ela tem algum pezinho aqui em Portugal? Porque eu estou em Portugal, a gente não está só falando de Portugal. Sei, podemos avaliar, né?
Pois é, eu acho que seria interessante. Eu conheço editoras aqui também, se você quiser, depois a gente pode conversar, porque eu penso que é um tema que, tudo bem, o nosso Brasil é imenso, né? Eu tenho certeza que você vai ter um grande sucesso, porque todo mundo tem macacos e muitos galhos, e, enfim, e é muito bom, né? É muito bom poder trazer à luz essa dificuldade, né? Mostrar que essa dificuldade de lidar com esses macaquinhos é algo natural, né? Quando a gente consegue entrar em contato com uma pessoa e com um livro, com uma informação que nos traz à luz uma ansiedade, uma angústia nossa, que no fundo a gente sabe que a ansiedade está ligada ao futuro, né? Mas que nos ajuda a conectar e ancorar com o aqui e o agora e a domar esses macaquinhos é tão importante. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria em meu nome, eu acho que de todo mundo que já tentou meditar e algum dia desistiu e depois retomou, agradecer, né, por você trazer à luz esses macacos que vivem na cabeça de todos nós, né? E como que as pessoas podem, em primeiro lugar, conectar contigo e quais os próximos eventos que estão prometidos? Então, eu estou em Orlando, então eu tenho um trabalho desenvolvido aqui. Eu estou começando o trabalho online, né, com vocês e no meu canal mesmo do Instagram. Então, as pessoas podem entrar no meu canal do Instagram e quem está em Orlando, né, pode meditar comigo lá. E a gente faz também palestras, eventos. Eu trabalho em vários lugares. Espero poder plantar a sementinha, né, de meditação para todos, né? Meditação é para todos, independente de religião, e não temos muitas regras, não tem, eu brinco, ninguém medita errado, a única meditação errada que a gente faz é aquela que a gente não faz. Isso, perfeito. Meditei errado, não tem isso, não existe isso, esse mito tem que cair, não existe meditação errada. A errada é a única que a gente não faz, é a única meditação. Não existe grandes elaborações, preciso de um curso. Embora a gente, né, eu ensino como as pessoas meditar, mas não precisa ir para um curso e aprender a meditar. Se você resolver sentar em qualquer lugar na sua casa, você consegue meditar. Claro que a gente recomenda ter um lugarzinho para a pessoa meditar, que sabe que está plantando aquela sementinha, né? É muito bom a gente ter o nosso lugar de meditação. Como a gente também faz ginástica, yoga, senta na mesa para se alimentar, a gente tem o nosso cantinho de meditação. Mas a gente não precisa, quando eu tiver tudo, eu sento e medito. Não, você não precisa ter tudo perfeito. A vida não é perfeita. E a sua prática vai refletir, a sua prática não vai ser perfeita. Tem práticas que você vai, entre parênteses, brigar com seus macaquinhos, não queria ter tanto macaquinho. Tem prática que você já vai entrar numa conexão, vai conseguir São 4 experiências que a gente pode ter na meditação, né? O foco da sua meditação, ou é a sua respiração, o seu mantra, o sentimento, qualquer que seja a sua âncora. Aí tem a experiência de você seguir os seus pensamento, né? Vai seguir, se distrai, volta para o seu foco. Aí tem a experiência de você dormir, você vai dormir mesmo. Né? É mesmo? Tem, muita gente dorme, muita. Não, mas não é uma meditação, não. Específica para dormir, não. Você adormece. Não, são experiências que podem acontecer. Podem acontecer. Aí, e tem a experiência, tem muita gente que tem sensações no corpo, né? Tem aquela sensação de formigamento, tem a sensação de expansão dos chakras, né? Assim, que às vezes a pessoa acha até que está desdobrando, mas aí é uma expansão dos seus chakras, um alinhamento, e tem a sensação, a experiência, né? De glimpse your soul, né? Que o Deepak fala, que é quando você sente que você está no estado mesmo da consciência, no estado do ser, né? Que é quando você tem até uma sensação de paz, aquela paz que passa o entendimento, né? Aquela paz que transcende a mente, que a mente nem entende.
aquela sensação de você estar atemporal. Aí é o que Deepak caracteriza e outros autores, como o The Gap, né? O espaço entre os pensamentos, o espaço entre as sensações, o espaço entre até as suas respirações. Então, são 4 experiências que a gente pode ter durante a sua prática meditativa. Tem gente que é visual, vai ver, né? Vai ver mais, assim, de repente vê até cores dos chakras, vê áurea. Então, depende de cada um. E cada prática é cada prática. Então, assim, eu recomendo você surrender, tipo, deixe ir, entregue-se, o que acontece, sem expectativa. O que acontece? Eu quero me iluminar aqui na minha... Porque muita gente também fala, meditação é só para eu me iluminar, atingir o estado de samadhi, e aí eu sou um ser iluminado, acabou, não pratico mais, já estou aí iluminada, desperta. Não é isso. Você pode se iluminar com a prática, mas não é isso que a gente encoraja, né? Quero ter aquela experiência, quero dormir, quero relaxar, quero não pensar. Não é se entregar e deixar... É se entregar e ver o que aparece, né? E permitir que a sensação que vier é a que é certa para aquele momento. Tá tudo certo. Você indica, por exemplo, imagina, alguém quer começar a meditar hoje. Você indica que ela permaneça nesse local, em silêncio, inicialmente por quanto tempo? Isso, ótima pergunta. Eu, assim, a gente recomenda, no Chopra, a gente recomenda meditar 2 vezes ao dia, pelo menos por 20 minutos. Aí a pessoa vai falar, não tenho, macaquinho, não tenho 20 minutos, mais uma tarefa do meu dia, então coloca 10. Ok. 10. Coloca o minuto que você tiver, eu recomendo você se disponibilizar e se comprometer com aquele tempo. 5 minutos eu consigo, entendeu? Então, 5 minutos é melhor do que nada, né? Porque é uma forma também de ampliar, como a gente amplia a consciência para determinadas coisas, é como se a gente ampliasse também esse tempo da meditação. Exatamente. Uma coisa que deu muito certo para mim, eu comecei a colocar o despertador. Isso. Então, eu entrava no meu espaço para meditar e eu colocava ali o despertador. E eu falei, não vou olhar para o telemóvel, desculpa, para o celular, não vou olhar para o celular antes que toque o despertador. Porque senão também você fica naquela tensão, né? Será que já passou o tempo? Será que... Né? Então, para que isso não aconteça, eu colocava o despertador. E isso, para mim, foi bom, porque me ajudava a desconectar até do tempo. Você pode colocar no seu celular, eu tenho um app que chama Insight Timer, ele toca um sininho de meditação. E aí você já sabe que é sua prática. Mas, assim, se comprometa com a sua prática. O que eu recomendo estou disponibilizando 5 minutos, coloca 5 minutos no seu despertador e se comprometa. Porque não decida em terminar a sua prática porque você tem muitos macaquinhos pulando na sua mente. 2 minutos deu, nossa, meditação não é para mim mesmo, bem que eu tentei, vou parar aqui agora. Aí você interrompe em 2 minutos. Não, comprometa com o tempo que você destina. Se é 3 minutos, é 3 minutos, assim, pelo menos começa com algum 5 minutos. Eu, pelo menos, começaria com 10 minutos de prática, para você sentar ali. Se você quiser, coloca uma musiquinha, sem letra, né? Coloca uma música no background, se isso for te ajudar, mas simplesmente feche os seus olhos e conecte, né? Conecte com o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, sem mudar, sem forçar, sem concentrar muito na sua respiração. Você simplesmente observa o ar, o fluxo do ar entrando pelas suas narinas, chegando nos seus pulmões, no baixo ventre. Sinta o ar expandindo dentro do seu corpo, ao inspirar, ao expirar, gentilmente contraindo o seu abdômen, e assim vai sentindo o ar, o fluxo da vida, sem segurar a respiração, porque respiração é fluxo e movimento, né? Vida. Então, você vai observando o ar, melhor âncora para iniciante, ou para qualquer mesmo pessoa experiente, é a respiração. Ela está sempre com você e está sempre no aqui e agora.
Você não respira errado, né? Então, simplesmente foca na sua respiração e faz aquela respiração profunda, aquela respiração abdominal, que expande levemente o abdômen e contrai levemente o abdômen. E deixa o ar entrar, o ar sair, sem segurar. Como a gente não segura a vida, a gente não segura a respiração, a gente não segura fluxo, né? A gente deixa aí, entregando para a prática. Só isso você já vai estar iniciando muito bem a sua prática meditativa. Que delícia! Olha, eu quase comecei a meditar aqui, só com essa introdução sua. Que delícia! Isso, deixa o ar fluir, porque é o fluxo da vida, é como se a vida respirasse através de você. Então, você entra em fluxo, né, com o flow da própria vida, né, sem segurar, sem querer segurar aquela respiração ou rejeitar aquele fluxo, deixa fluir. Maravilhoso. Ai, gratidão profunda. Olha, me fala qual que é teu Instagram para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube. Tá, é Thaisa Kleppmann, eles vão me achar lá, e vai achar minha página. Eu estou começando agora, então, assim, bem iniciante, somos todos professores, né? Somos todos alunos, então estou aprendendo com o processo aí do marketing digital, está aqui com você, mas a honra foi minha de partilhar um pouquinho e plantar a sementinha, inspirar aí a gente a iniciar essa jornada, a todos iniciarem essa jornada, né? Gratidão profunda, Thaís. Acho que a gente já está chegando aqui no nosso tempo. Olha em cima. São 7 horas aqui em Portugal e 3 horas no Brasil. Gratidão profunda pelo teu tempo. Obrigada por nos ensinar tanto, né? E ajudar a ampliar a consciência de outras pessoas, porque hoje, no mundo de hoje, a gente tem que servir como despertadores, né? E com certeza você faz isso com muita amorosidade, muito profissionalismo e gratidão por você ter se entregue a essa jornada pelo Deepak, pelo Chopra, olha, por todos eles, né? Por ter colhido tantas informações, tanto conhecimento e que esse conhecimento possa reverberar em muitos corações e despertar muitos corações para essa grande jornada de meditação e autoconhecimento. Gratidão profunda. É minha. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tassi, seja bem-vinda, Tassi. A casa é sua. Oh, que bênção! Obrigada pelo convite, meu querido. Agradecer o Jordelei. Não estarei com ele aqui, né, neste momento, mas eu tenho certeza que ele está muito bem representado por você. Obrigada pelo carinho, pela essa energia maravilhosa, pelo esse projeto tão lindo de ampliação de consciência, de elevar mais ainda o ser humano para que ele volte para casa, cumprindo a sua existência aqui de uma forma excelente, extraordinária. É um apoio maravilhoso que vocês entregam. Eu agradeço profundamente, é uma grande honra estar aqui, viu? Ô, Tassi, a honra é toda nossa em poder te receber. Bom, vamos começar assim. Queria que você falasse um pouquinho de você, Tassi. Quem é a Tassi Carvalho? Como que tudo começou assim? Como que você chegou até onde você está hoje? Sim.
Eu vou falar de duas formas. Quem é a Tassi é um espírito em evolução que está aqui para cumprir um grande chamado. E quem está a Tassi? Está a Tassi Carvalho, que hoje é mentora existencial, né? É uma profissão divina, que ela é uma profissão literalmente canalizada, e ela vem com o grande objetivo de auxiliar as pessoas a descobrirem os seus chamados divinos aqui. Então, a minha vida é estudar ferramentas que te aproximem ainda mais de quem você é, de quem você está, para você se reconectar com uma fonte superior, que é ali que vai trazer toda a paz, amor, harmonia, prosperidade, leveza, abundância, para que você tenha uma vida plena realmente. Então, meu estudo é sobre o ser humano, sobre os corpos que compõem a nossa existência, sobre o nosso chamado aqui, como que a gente pode ter inteligência existencial, como viver de uma forma mais leve, mais tranquila, mais prática, mais inteligente. Porque realmente, né, Tiago, viver é uma arte, né, meu querido? Então, a minha vida é estudar sobre a vida. É estudar sobre como funciona o ser humano, o propósito dele aqui, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, grande parte da minha vida é para auxiliar o alívio, né, do sofrimento humano, além de cumprir as minhas próprias questões, que aqui a gente está junto, todo mundo está evoluindo, não tem ninguém ascensionado. Não estaríamos aqui, né, meu querido, nesse planetão de meu Deus, se tivesse, né, todo mundo angelical, né? Então, a gente está aqui, sim, para se ajudar, e eu estou a serviço do divino. Quem é a Tassi? Um instrumento divino aqui, para ser usada para o que for necessário para a grande obra, que não é minha, né, que eu faço parte desse contexto. É isso. Muito bem. E assim, desde pequena, você veio assim com esse chamado, ou aconteceu alguma coisa que a partir dali surgiu isso tudo, assim, esse despertar, vamos dizer assim? Sim, excelente pergunta, meu querido. Sim. Desde pequena, eu tinha sensações diferentes, habilidades diferentes, né? O meu sexto sentido, ele é muito desenvolvido. Então, minha mãe diz que quando eu era pequena, no berço, eu já brincava, eu já via coisas que outras pessoas não viam. Então, aquilo sempre foi um movimento diferente das outras pessoas. E aí eu comecei a estudar e querer entender sobre isso, né? Já fui motivo de chacota, já fui em vários médicos para entender o que significava aquilo, da onde vinha. Participei de diversas religiões para entender o que era aquilo que eu sentia de diferente. Até que chegou ali meus 8, 9 anos, eu silenciei. Eu não queria mais falar nada que eu via ou que eu ouvia, que eu sempre era taxada como algo negativo, é o demônio, e coisas que me assustavam. E aí eu comecei a querer não saber mais disso. E aí, o que aconteceu? Como é que o universo, o nosso papai do céu, né? Maravilhoso. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma experiência quase morte. Eu tive uma doença, uma apendicite que supurou, tive uma septicemia, né? Generalizou ali a infecção. Aí eu fiz uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, nada de melhorar, de evoluir. Foi quando eu, numa noite, né, dessas, de muita dor, de muito sofrimento real, dor física mesmo, eu peguei e falei assim, se existe algo maior, me ajuda, porque eu estava desesperada, porque não passava, não melhorava, e eu ouvi a enfermeira, Tiago, falar assim pro médico, nossa, doutor, coitado, uma menina tão nova, né, não está respondendo a medicação. E aí esse médico, ele falou assim, olha, lamentavelmente a gente já fez tudo o que pôde, então não há mais o que fazer, agora é só aguardar. E eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, é hoje, eu vou embora, eu vou morrer. E eu tive muito medo de morrer, muito, muito medo. Eu não entendia, ninguém nunca tinha me explicado. Eu achava que morte era uma coisa terrível, sabe? Na minha mente, morte era o fim. E eu falei, nossa, eu vou acabar, né? Acabou minha vida, acabou tudo. E aí eu pensava na minha mãe, na minha família, eu tava com saudade delas, mas minha mãe não tinha condição financeira, eu fiquei no SUS. Então não tinha visita e ela tinha que trabalhar, então eu tava me sentindo muito sozinha.
e não ia me despedir de ninguém, né? E fiquei pensando, eu vou morrer. E naqueles pensamentos, né, eu falava, Jesus, aparece para mim, fala comigo. E eu queria muito falar com Jesus. Aí queria pedir desculpa, aí perdão, Senhor, eu briguei com o Senhor, mas é porque... Aí eu comecei, né, adolescente, né, toda cheia de conflitos, né, querendo fazer as pazes com Deus, porque na hora que o bicho pega, a gente corre para lá, né? Aí, Tiago, o que aconteceu? Nesta noite, que eu tive esse vucu-vucu, que fiz esse pedido, né, de auxílio para a espiritualidade me ajudar a entender o que estava acontecendo, de repente, né, eu olhei assim para baixo e eu não era o meu corpo físico. Eu vi meu corpo deitado numa maca. Ali onde eu estava, deitada na cama ali, eu saí do meu corpo e vi o meu corpo ali naquela maca. Ali eu entendi que eu não sou o meu corpo físico. Eu não sou isso aqui. E naquela mesma noite, aproximou um médico, ele estava com um jaleco branco, escrito assim, Dr. Augusto, no jaleco dele. Aí ele foi se aproximando, né, um médico, parecia um ambiente de hospital ainda, tal. Aí ele chegou, eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, calma, vou te explicar, a gente tem muito que conversar. Eu falei, mas você é Jesus? Aí ele falou assim, não, mas eu sou amigo dele. E aí eu olhando assim, falei, mas eu morri? Né? Eu tô aqui, tô vendo meu corpo ali, eu morri, eu não tô mais viva, eu não posso falar com a minha mãe? Minha questão era minha mãe, né? Minha família ali. E aí ele falou assim, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso, ele falou para mim, a morte não existe. É apenas uma transição. Você não tá me vendo aqui? Eu não tô falando com você? Ele falou, a morte não existe. Existe vida e vida e vida. Naquele dia, aí ele me levou. Aí a gente foi para um lugar, foi meio que em espiral, assim, a gente foi para um local no astral, como se fosse um hospital-escola. Ali era hospital, mas também tinham conscientizações, palestras, né, aulas. E eu sempre fui apaixonada por aula, né, por aprender coisas. Aí eu fui para esse lugar e ali eu fui cuidada, eu fui tratada, eu fui amada e um alívio completo daquela dor. A dor sumiu. Então era uma sensação de leveza, de paz, tudo que eu queria. E eu não queria ir embora dali. E eu falava assim, nossa, tá tão bom aqui. E aí, conforme ele ia me explicando, eu ia tratando, eu ia me recuperando, o meu desejo daí era ficar ali, sabe? Que tava tão bom. E foi assim, um momento tão incrível, eu via as pessoas, via enfermeiros, médicos passando, as macas, elas não tinham os pés assim, sabe? Elas flutuavam. E tinham várias luzes no alto, tipo no alinhamento dos chakras. Então tinha luz violeta, azul, amarelo, tipo arco-íris, em cada ponto, assim, do meu corpo, assim, na extensão, assim. E aí, ali eu fui tratada, literalmente. E vinha um rapaz, tipo um enfermeiro de lá. Ele vinha com as mãos aqui, ó. Ele ia fazendo assim, ia passando as mãos no meu abdômen, onde estava todo aquele, né, aquele problema ali. E ele ia emanando uma luz, ela veio, eu tô procurando aqui sabe aquela canetinha, marca-texto, verde efervescente? Era aquela cor. Ele ia passando, ia cicatrizando, ia reorganizando os tecidos ali no meu corpo. E eu, assim, curiosíssima, né? Olhava para os lados, olhava para cima, falava, uau, que lugar incrível, né? Que eu tô. E aí, no final, ele me explicou várias coisas, tá? Sobre a vida, e depois eu andei por lá, nesse espaço onde eu estava. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui podcast inteiro, né? Uma live inteira falando sobre isso. Aí, Tiago, o que aconteceu? Só um minuto, Tiago, deixa eu só tirar um negócio aqui. Só um minutinho. Pronto, foi. Aí, Tiago, eu nesse espaço, né? Que eu tava ali conhecendo e perguntando muito, falando muitas coisas, veio que eu tinha algo a fazer nesse plano e eu precisava voltar. Eu não poderia ficar ali, que eu tinha um propósito aqui, um compromisso. E esse compromisso seria
conveniente para aliviar sofrimento. É tipo isso, você vai voltar e você tem uma missão para alívio do sofrimento humano. Entende? Era nessa linha. Aí, Tiago, eu não estava entendendo nada. Eu falava assim, mas então eu tenho que ser médica, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estava na época do vestibular, eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, nesse período, eu voltei, e antes de eu ir embora de lá, desse lugar, de eu voltar para o meu corpo aqui na Terra, eles me deram um copo de água verde, a mesma cor que eu estava vendo. Aí eu tomei aquela água e coloquei assim num beiralzinho, aquele copo com água. E aí, quando eu tomei e fechei, aí ele falou, fecha os olhos, aí eu fechei. Quando eu abri os olhos, eu já estava de novo no quarto. Eu já estava no meu corpo físico. E aí foi aquele choque, assim, aquele baque, sabe? Porque aqui era mais denso, né? Então, eu acabava sentindo, assim, um pouco mais do peso e um pouco de dor ali, voltou um pouco e tal. Mas eu sei que dali eu já melhorei. Só que quando eu olhei para a janela da UTI que eu estava ali, daquele espaço que eu estava no hospital, o copo estava ali, materializado, literalmente materializado. Estava vazio, não tinha água, não tinha nada nele, mas estava o copo, o mesmo copo que eles me deram, estava ali naquela janelinha, naquele espaço ali, tipo um aparadorzinho. Nisso, passo uma enfermeira e falou, quem deixou esse copo aqui, gente? Aqui não é lugar para deixar copo, tal. Aí eu falei assim, foi meu amigo. Aí ela olhou e me viu acordada, né? Tassi, né? E veio tudo. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Chama minha mãe, eu preciso contar o que aconteceu. Tal, eu fui num lugar maravilhoso, assim, empolgada, né? Aí ela já veio. Ah, alucinação. Aí começaram Só que aquele copo, ele estava materializado. Ali não tinha o que duvidar, de que forma. E aí, ao mesmo tempo que eu entendi o que eu tinha vivido, eu sabia o mundo que eu ia voltar. E o que fazer com aquilo tudo, com aquelas informações, como contar para as pessoas que a morte não existia, como contar para as pessoas que a vida continua, como contar para as pessoas que a gente tem uma missão aqui, que a gente precisa encontrar essa missão, né? E precisa cumprir ela antes de ir embora. Então, foi uma inquietação. A partir dali, eu fiz fisioterapia como formação, né? E aí comecei a atender as pessoas na fisioterapia, porque foi o lugar que mais eu encontrei que tinha toque físico, que ajudava as pessoas, e eu usava cores também. Aí fui atrás da apometria para estudar sobre a apometria, que usa cores, emanação de luz, porque eu fui buscar aquilo que eu vivi. Porque eu falei, isso é real. Então, assim, as fluidificações das águas, sabe? Tinha todo esse movimento. E a partir de então, eu não sosseguei, né, meu querido? Eu fui buscar tudo quanto é informação possível e imaginária para entender sobre a vida, sobre os corpos, e aí eu descobri a anatomia da nossa alma, a anatomia do nosso espírito, os corpos que fazem, que compõem o ser humano, porque eu fui querer entender o quê? Se aquele corpo físico estava na maca, e eu não estava nele, então quem é que eu era? Se eu não era um corpo físico, eu era o quê? Ah, é uma alma. Tá, mas uma alma... Mas e a minha essência? É a minha alma? Não, a essência é seu espírito. Eu falei, mas qual que é a diferença de alma e de espírito? E aí eu comecei a ficar assim, apaixonada por esse estudo. Começou na minha própria vida. Enquanto eu fiz a faculdade, aí fui atendendo as pessoas, eu emanava aquela luz nos atendimentos. E coincidência ou não, eu tinha um resultado muito mais rápido com os meus pacientes do que as pessoas comuns, vamos dizer assim, que não faziam esse tipo de técnica. Porque eu conversava com o tecido. Eu falava, eu sei que você está expurgando alguma coisa, porque lá eu entendi que a doença nada mais era que uma expurgação, uma limpeza de alma. E era uma coisa boa. E a gente sempre entendeu que doença é algo ruim. Né? Pelo menos no meu entendimento, dor era algo negativo. Dor é um mensageiro divino para te contar que você precisa ajustar algo na sua vida, que você precisa parar para olhar sobre aquilo e fazer a mudança necessária. Imagina, eu nunca tinha pensado por aquilo, né?
Então, foram tantos aprendizados que vieram, e o foco foi tão grande nisso, que eu comecei, além de aplicar na minha vida também, que aí eu comecei a estudar sobre mente. Porque os corpos, Thiago, a gente estava vendo ali, são 7 corpos, tá? O corpo físico é 1, a gente tem mais 6. Tem o corpo energético ali, o perispírito, sabe? O corpo energético, que tem onde estão os chakras, que é toda a sensibilidade da nossa alma, a gente capta pelo esse sistema energético, pelos chakras. Então, se o ambiente está mais denso ou não, a gente vai captando ali por esses chakras, pelo corpo energético. A gente tem o corpo emocional, que tem registros ali, tem blocos ali de dor, rejeição, humilhação, frustração, abandono, tudo que você pode imaginar de dor, e também coisas positivas, estão ali imprintadas no corpo emocional. E o corpo mental inferior, que tem condicionamentos. São corpos diferentes. Então, uma pessoa que está com um problema físico, não adianta você cuidar só do físico. Da onde está vindo essa dor, né? Com a causa. E aí, quando é uma causa mais emocional, a gente precisa tratar com ferramentas de drenagem emocional. Quando é uma pessoa que está com condicionamento, está com questões de pensamento repetitivo, sabe? Formas pensamentos ali que reverte no corpo físico, não adianta eu usar ferramenta de corpo emocional, eu tenho que usar de mental inferior, meditações, silenciar a mente, equilíbrio, então são outras coisas. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu comecei a tratar os meus pacientes de que forma? Corpo mental, emocional e energético. E não só mais o corpo físico. Só que foi tão intenso aquilo que aconteceu? Olha que incrível. Esses 4 corpos que eu falei, eles fazem parte da minha alma ali, que está em construção, não está pronto. E vários blocos que tinham ali de registro, não é só dessa vivência atual. Tinham memórias ali imprintadas, que é como se fosse um magnetizador de situações para que eu aprendesse coisas que eu ainda não tinha aprendido. Então, todos nós somos magnéticos. Então, as coisas que a gente vai atrair não é o que a gente quer apenas. Se você tiver mérito, você faz uma cocriação de realidade maravilhosa. Mas tem coisas que você precisa passar, porque você precisa para a sua evolução. Então, a gente vai atrair pessoas e circunstâncias que a gente precisa, porque esses corpos são magnéticos. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco de abandono no meu corpo emocional, eu vou atrair o que para a minha vida? Pessoas que me abandonam. Porque eu preciso olhar para essa dor para ela ser curada. Porque um grande propósito da nossa existência é a gente se curar, a gente ampliar a luz. Então, a minha alma está ali em construção, ela precisa de limpeza. Então, muitas das doenças... Aí eu entendi a doença que eu passei. Era uma expurgação de forma intensa para a limpeza da minha alma, para tudo que eu iria viver. Por quê? Porque eu precisava do acesso à tríade superior, que são os outros 3 corpos. O que é essa tríade superior? É Deus em mim. Corpo átmico. É a minha centelha divina de luz, é a minha genética divina. Realmente somos deuses em embrião. Realmente somos filhos de um Criador. A nossa genética conta isso. Nós temos um corpo inteirinho, que é um corpo de luz, que é ligado diretamente ao Criador. Então, não existe possibilidade da gente não ter sido criado por algo maior que a gente. Né? Porque no nosso corpo átmico está ali. A gente tem uma ligação direta com uma dimensão maior, né? E o corpo búdico e o mental superior, que tem respostas de sabedoria, onde está a nossa consciência. Então, tudo que eu quero na minha vida, se eu silenciar o meu corpo mental, que é barulhento, acalmar o meu corpo emocional, eu tenho acesso a todas as respostas que eu preciso na minha vida. Todas. Porque o meu corpo mental superior, esse meu corpo átmico e búdico, essa tríade superior, que são esses corpos superiores, que eu chamo de espírito, né, que é minha essência mais pura e divina, ali tem todos os recursos que eu preciso. Tem paz, tem amor, tem sabedoria, tem leveza, tem realização, tem plenitude. Todos os filhos do amor estão ali. Generosidade, compaixão, altruísmo, solidariedade, generosidade, tudo. Tá tudo ali. Então, eu preciso iluminar
com esse corpo de luz, que é a minha tríade superior, as sombras que estão nos meus corpos inferiores. Aí eu fui entender Freud, fui entender Jung, fui entender na psicologia quando ele falava da individuação, de você colocar luz na sombra. Aí eu fui entender, aí as peças se uniram. Aí eu entendi que sim, todos nós temos um chamado aqui. E esse chamado, ele não tem a ver apenas com uma profissão ou um movimento. Tem um complexo de coisas envolvidas. Então, minha vida até hoje foi estudar sobre isso e contar tudo que eu aprendi, tanto lá quanto os acessos que eu tenho. E aí, eu desenvolvi uma imersão, que se chama-se Análise Existencial, para fazer um mapeamento do ser. Quem é ele, o que ele está fazendo aqui, quais são as missões. E tratar esses corpos, para ele ter acesso a esse espírito que é puro e traz o que realmente a gente busca muitas vezes fora, trocando de casa na insatisfação, querendo ganhar mais, tal, querendo que alguém preencha a nossa vida. Aí eu entendi que isso tudo tá do ego, tá lá no nosso quaternário inferior, que isso não preenche, mas que essa fonte superior preenche. Então, como é que a gente limpa esses corpos para fazer essa conexão maior, né? Que preenche. E aí a gente vai usar nossos dons, talentos, habilidades a serviço, aí prosperidade vem, aí tudo flui. Mas até lá a gente precisa olhar para dentro e não tem outro caminho. Não é fora, é olhar para dentro. E eu fiquei uma especialista em ferramentas para trazer você para dentro de você. Então eu não conto o que é. Ah, eu senti que o seu chamado é esse. Não, a própria pessoa descobre. São ferramentas que vão ao encontro dela. E aí eu construí uma escola. Lembra que eu não achava uma profissão, que eu estava assim, o que eu vou fazer, o que eu vou ser da minha vida? Eu acabei deixando a fisioterapia e criei a minha própria escola, que é a Essence Academy, que é uma escola da essência, que é a Essence Academy Evolução Humana. Porque essa é a minha missão aqui. Evoluir, auxiliar todos a evoluírem, porque a gente está numa época de transição planetária e a hora é agora. Então, a gente está sendo convocado, os trabalhadores da luz estão sendo convocados para tudo que precisa acontecer, trabalho do desapego, do amor incondicional, de um auxiliar o outro, sair de competição e ir para cooperação, todo esse movimento agora de elevação vibracional, ele vem para acontecer. Então, a gente fica vendo, né? É guerra dali, é catástrofe dali. Todos esses movimentos, eles acabam nos convidando a olhar mais para a vida. A proximidade da morte, ela ajuda muito a gente a olhar para a vida. Né? Começar a valorizar mais o que a gente tem, as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Quantas pessoas estão indo embora agora numa enchente, por exemplo, no sul? Casas sendo levadas. Né? O que realmente importa? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, esses recados, eles vêm de uma forma intensa quando a gente não aprende no amor. A mamãe Dora, ela acaba vindo, né, de alguma forma. E o meu grande papel, Tiago, é auxiliar as pessoas a evoluírem no amor. Porque quando você evolui através do amor e da consciência, você não precisa magnetizar coisas que vão te acordar de uma outra forma, mais dolorosa. Entende? Então, esse é o meu trabalho hoje, de análise existencial, e também formo pessoas que auxiliam nesse trabalho, né? De análise existencial. Inclusive, amanhã estou indo para Ubatuba para atender e para fazer essas análises, que são imersões, sabe? Que fica só eu e a pessoa ali 3 dias. São 30 horas, na verdade, 16 a 20, né? Porque a gente acaba dando vários intervalos. 16 a 20 horas intensas de autoconhecimento na veia, de reconexão sagrada, sabe? Então, é isso que eu faço. Essa foi minha trajetória. Nossa, e que trajetória, hein? Que experiência, hein? Muito, muito bacana mesmo. Nossa, uma benção, sensacional. Uma benção. E tem até uma pergunta aqui, você já falou um pouco, mas eu vou trazer ela para a gente, que é da Fernanda Mota. Ela fala assim, você pode falar para a gente das ferramentas que a gente conseguiria praticar para descobrir o nosso chamado? Por onde começar? Que você falou aí agora, né?
Uhum. Perfeita a pergunta da Fer. É até bom que para a gente desmistificar algumas coisas, né? Que vê que ela falou assim, ó. Tá, se você pode falar para a gente uma das ferramentas que a gente conseguiria praticar para descobrirmos nosso chamado, né? Como se o nosso chamado fosse uma coisa. E eu quero contar para a Fernanda e para todos vocês que estão aqui sobre o nosso chamado. O que é o nosso chamado? E eu falo isso, gente, não só por experiência própria, mas por muito estudo envolvido. Eu estou quase batendo meus 50 anos, então desde os 17 que eu tive essa experiência, que eu estudo, trabalho e aplico isso na minha vida, na vida dos meus clientes, observo, estudo na filosofia, nas religiões. Então, algumas coisas eu não posso dizer, sabe, Tiago? Que eu ainda não entendi, mas sobre o chamado eu entendi. E o que é o nosso chamado aqui neste planeta? É a arte de viver, de se encontrar e se alinhar com aquilo que eu fui projetada para fazer, os compromissos que eu tenho aqui. Esse chamado, ele é composto por 6 elementos principais. 6. Não é uma coisa, não é o mito, por exemplo, da missão profissional. Tem gente que acha que o chamado é encontrar a missão profissional e onde que ela vai servir melhor, né? Esse é um ponto dentro do chamado. O que é o chamado? O chamado, ele é composto por, o meu propósito maior aqui. Qual que é o meu propósito maior aqui? Ô, Fê, eu não vou te dar uma ferramenta, tá? A gente já vai fazer agora. Já vou trazer várias dicas agora para você ir se encontrando, tá bem? É já. A gente não tem tempo a perder para a gente se descobrir. Primeira coisa. Quem tiver aí, gente, com papel e caneta, anote, tá, amores? Anote. Número 1, propósito maior. Nosso chamado, 6 elementos. Vamos para o primeiro. Propósito maior é um dos elementos. O que é o nosso propósito maior? O propósito maior de todos os seres humanos no planeta, de todos os seres que estão aqui, independente de serem humanos ou não, chama-se evolução. Ninguém nasce e morre aqui, esse corpinho físico, nesse plano material, e vai embora daqui, porque somos espíritos numa passagem aqui, daqui a pouco vamos embora. Não somos daqui, estamos aqui e temos esse propósito aqui, de evoluirmos como ser. Ampliarmos a nossa luz, ampliarmos a nossa consciência, termos melhores comportamentos que se adequem a seres humanos, sermos mais humanos, mais generosos, cooperativos, educados, gentis, disciplinados, organizados, espontâneos, alegres, pacientes, gentis, generosos, solidários, humildes, né? E aí eu colocaria aqui, ó, virtudes, valores, princípios, para que você evolua como ser. Se eu pudesse resumir, se a gente pegar o chamado 6 elementos, tá? Qual é o principal? É esse. Evoluímos como ser, como espécie. Então, a nossa evolução, ela é primordial aqui, tá? E tem 2 palavras que vão nos auxiliar nesse processo de evolução, enquanto a gente passa por esse plano, que vai nos auxiliar muito. 2 palavras. Uma, desapego, entender que aqui nada é nosso. E que tudo passa. E que só estamos aqui. Somos administradores do corpo físico, das coisas, pessoas que vêm e vão na nossa vida. Todos têm um ciclo ali e passa. Então, se eu me apego, eu vou sofrer. Se eu me apego a alguém, essa pessoa vai embora, eu vou sofrer. Se eu me apego à minha empresa e acho que a empresa é minha e ela quebra, eu vou sofrer. Se eu me apego à minha casa, eu vou sofrer. Se eu me apego ao meu cabelo e esse cabelo cai, eu vou sofrer. Ou seja, tudo que eu me apego demais nessa passagem aqui no planeta, quando essa coisa vai embora, eu quase vou embora junto. Tamanho apego. Porque eu acho que eu também sou aquilo que eu tenho aqui. E não tem nada a ver. A última coisa que você tem é até seu corpo físico. Nem ele você tem. Porque ele é do planeta, ele volta para o pó, ele volta para a Terra. Ele é transformado.
É tudo energia. E ela é transformada. Então, eu preciso ter desapego e entender que são ciclos e que eu vou embora, sim, daqui. Sim, você vai morrer, você vai perder seu corpo físico. Não existe saída. Aqui é passagem, aqui não é eternidade. Então, enquanto eu passo aqui, eu preciso usar esse tempo, essa existência da melhor forma possível para valer a pena a minha passagem. Eu não posso só estar achando que aqui, oba-oba, comer, dormir, reproduzir o máximo de conforto possível, sem entender que eu tenho um propósito nessa passagem aqui. E esse propósito, depois de vários estudos, é sermos melhores seres humanos. E a outra palavra que vai facilitar esse processo chama-se amor. O amor no trabalho, o amor para lidar com a minha família, o amor para lidar com as pessoas, o amor para lidar com as minhas próprias dificuldades, comigo mesma, o amor para lidar com o ser humano, ele vai ser extremamente fundamental. Porque senão eu vou arrumar confusão para mim mesma. Eu não vou conseguir fazer essa passagem com leveza. Porque eu vou querer que as coisas sejam do meu jeito, como se eu tivesse controle de algo aqui, e eu não tenho. Mal eu tenho das minhas próprias reações quando algo me acontece. Então, o foco é, cuida da sua vida. Mapeia tudo aquilo que você precisa melhorar como ser. Essa é a meta principal. O nosso propósito maior aqui é a nossa evolução. Esse é o primeiro item, Tiago, do chamado, tá? Que a gente tem um chamado. Ele é um item do chamado. Segundo item, propósito menor. O que é o propósito menor? É o nosso propósito com o planeta Terra. Como assim, Tassi? O planeta Terra, ele sofre consequência do meio. Então, por exemplo, catástrofes climáticas, né? Quem fez isso? Quem não olhou para a natureza? Tudo tem lei de causa e efeito. Então, tudo que acontece tem uma causa. Então, eu tenho um compromisso com o planeta Terra. Ele me nutre, ele dá meu corpo físico, o ar que eu respiro, a água que eu ingiro, ele dá o alimento que me sacia, para me dar energia. E o que eu devolvo para o planeta Terra? Então, o planeta ele tem dores relacionadas à parte climática, cães abandonados, gatos, questões relacionadas a doenças, miséria, idosos, crianças abandonadas. Existem muitas dores no planeta. Guerras, né? Muitas dores no planeta. Violência, abuso sexual, drogas. Então, existem várias dores no planeta. Como tem no nosso corpo emocional e mental, o planeta é um reflexo também disso. Ele também tem dores, né? E qual que é o nosso papel? Fazer essa troca. Enquanto o planeta Terra me acolhe na minha passagem aqui, me auxilia, eu deixo esse planeta melhor do que quando eu cheguei nele. Eu preciso descobrir a minha causa. E uma das coisas que é muito legal, uma pergunta que eu gosto de fazer, que auxilia muito nessa descoberta do nosso propósito menor, que é esse segundo elemento, é: se eu hoje pudesse tirar uma dor do mundo, o que eu vejo que me incomoda? Que se eu fechasse o olho e falo, nossa, eu queria tirar isso do mundo, que ia aliviar, ia trazer mais paz para as pessoas, mais alívio. O que você tiraria do mundo para que o mundo fosse melhor para todos? O que você faria que te incomoda? Quais as dores que você vivenciou na sua infância ou que te comove de alguma forma? Quando você vê alguém mexendo em lixo, quando você vê uma criança, um cachorro, é alguma coisa relacionada ao planeta, o que te incomoda? Que vai fazer com que, se você fizesse algo naquela direção e aquilo não existisse mais, faria um bem maravilhoso para o planeta e para todas as pessoas que envolvem esse planeta. Dentro dessa resposta, Tiago, se a pessoa parar, pensar com calma, anotar, ela vai ver ali pontos que tem a ver com o propósito menor dela aqui, que ela precisa mapear, porque ninguém sente nada do nada. Eu não sinto incômodo. Por exemplo, estou vendo aqui algumas pessoas falando, a Gabi falou da injustiça, falou da falta de empatia, a Shirlene falou de violência. Então, o que eu
que eu diria? Que isso tem a ver com o propósito menor delas. Só que eu tenho também, além de respeitar e entender meu propósito, respeitar o do outro. Porque sabe o que acontece às vezes, Tiago? A pessoa... Vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu perdi 6 vezes neném. Né? Eu tentei engravidar, engravidava, perdia os nenéns. Até que eu entendi que eu tinha algo a realizar que não fosse casar, ter os filhos, tal. Aceitei, né? Que isso não faria parte do meu plano encarnatório aqui. E entendi que eu tenho uma causa relacionada ao planeta de auxiliar a tirar a ignorância dos seres. Trazer consciência no planeta. Porque quando tira a ignorância e traz a consciência, não tem violência, não tem dor, não tem apontamentos, etc. Não tem miséria, etc. E essa é minha causa. Então, eu vivo estudando, fazendo live, fazendo palestra, eu tô aqui, né? Por quê? Para ampliar a consciência das pessoas, para elas saírem da ignorância, saírem da dor. Né? Uma das coisas para aliviar o sofrimento humano. E muitas pessoas mandam recado para mim e falam, não, é um absurdo você ter um cachorro e não adotar, cheia de criança abandonada, e você ter um cachorro. Então, o que eu quero dizer? Que você precisa descobrir o que para você faz sentido. Então, para essa pessoa que fala assim, você precisa adotar crianças, adivinha de quem é este propósito? É dela. Só que ela projeta no outro. Então, outras pessoas falam, nossa, tá cheio de gente com câncer. Vamos lá ajudar essas pessoas. Não, aquilo ali é o propósito dela. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é todo mundo que tem o mesmo propósito. Porque são várias dores. São várias questões que o planeta precisa de cura. Então, cada um tem um chamado para realizar aqui. Tem algo que mobiliza seu coração. E que isso precisa ser realizado de alguma forma. Forma de doação, de tempo, de energia, de dinheiro, uma doação, ou isso pode estar introjetado no próprio trabalho, que é meu caso, meu trabalho profissional, que é uma das missões, ele também está junto com o meu propósito menor, mas nem sempre. Eu poderia ter uma causa, por exemplo, com um cachorro de rua, abandonado, e ter e trabalhar com o desenvolvimento humano, entende? Então, o que isso aconteceria? Eu teria 2 funções ali. Então, o que eu quero dizer? Que o seu propósito maior é a sua evolução. E seu propósito menor é encontrar uma causa que mexe seu coração e agir naquela direção. São 2. Faltam 4. Sim? O que mais que compõe meu chamado? 1. Missão 1. Missão comigo mesma. As curas que eu preciso realizar em mim. Então, eu preciso ser mais... Se eu sou impaciente, eu preciso ter mais paciência. E adivinha o que vai acontecer com uma pessoa impaciente? Eu não vou falar assim, nessa vida eu preciso de paciência. Deus, mande-me paciência. Ele não mandará. O que ele mandará? Na verdade, o que eu magnetizarei? Pessoas difíceis, lentas, tranquilas e calmas. Né? Por quê? Porque eu preciso trabalhar paciência, eu preciso trabalhar a aceitação das pessoas como elas são, porque é algo que eu preciso desenvolver. Então, a minha vida toda eu vou atrair isso para mim. Aí, às vezes, a pessoa nasce no núcleo familiar que tem essa pessoa que ela precisa desenvolver. Aí ela sai de casa. Não, eu não aguento essa pessoa. Meu Deus, isso me irrita profundamente. Vou embora. Aí cai num trabalho que tem o mesmo comportamento de alguém próximo a ela. Lento, tranquilo demais, para ela o quê? Desenvolver paciência. Não quero ficar nesse trabalho, vou embora. Aí arruma um namorado, casa. Adivinha qual é o comportamento da pessoa? Lento, tranquilo. Não. Casei com uma pessoa igualzinha a mim. A sogra, o sogro, a cunhada. Alguém vem para te treinar aquilo que você ainda não desenvolveu em você. Porque aqui é um planeta escola. É um hospital escola. A gente vem se curar e a gente vem aprender. Então, a minha missão 1 tem a ver com o meu desenvolvimento. Questões que eu preciso me curar e aprender que eu ainda não aprendi em vidas passadas ou em memórias passadas que estão ali em mim. Missão 2.
Missão 2. Relacionamentos. Eu preciso harmonizar as relações. Eu preciso encontrar amor nas minhas relações. Eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Eu preciso ser exemplo e cuidar da minha própria vida para arrastar pessoas que olham para mim. Não ir lá rachar a cabeça dela e falar o que eu acho que ela tem que ser. Mas eu preciso cuidar de mim a ponto de aprender a amar o outro como ele é, respeitar as escolhas dele e ficar ali como um porto seguro e alguém que fale assim, ó, se você precisar das habilidades que eu tenho, eu tô aqui. Então, essa relação de dar e receber entre as pessoas, no mesmo núcleo familiar, e aprender a amar. Porque sempre no núcleo familiar vai ter um encrenca. O que é esse encrenca? Que o Ricardo chama de trubufu, né? E assim vai. O que é o encrenca? O encrenca é seu mestre. É o principal elemento da sua evolução. Se você resolver com ele, no seu núcleo familiar, você resolve qualquer coisa da sua vida. Então, o grande treino é a gente trazer o amor para dentro da nossa casa. Principalmente relacionado ao núcleo primário e secundário. Pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos. Esse núcleo, tá? Principalmente, é tudo, né? A gente precisa amar tudo e todos, mas eu falo como humana. Nem sempre a gente dá conta. Mas é para essa é a nossa missão. Harmonizar a relação familiar. Trazer amor para dentro da nossa casa. Ah, mas o outro me fere, me bate. Coloque limites. Amar também é colocar limites, não é só falar sim, né? Porque lembra que você tem a missão 1 com você? Se você fala só sim pro outro, você esquece de você. Aí você desequilibra os pratos. Tem que cuidar de você e cuidar do outro, né? Como que se cuida do outro? Exemplo. São suas ações, não é o que você fala, nada disso. É a forma que você age, é a forma que você trata essa pessoa, é a forma que você lida com a sua família, com a sociedade. É o bom ser humano que você é. Esse é o único caminho. Missão 3. Missão profissional. O que é a missão profissional? É onde eu uso tudo que eu tenho de memória dentro de mim. Dons, habilidades, talentos, tudo que eu já trouxe e o que eu estou desenvolvendo durante a minha existência, a minha vida aqui, a serviço de pessoas. A missão 3 tem a ver com servir pessoas. O que é que eu tenho de dom e habilidade a serviço do mundo? E aí, você precisa fazer um mapeamento dos seus dons. O que as pessoas te pedem? Que você tem facilidade que outros não têm? O que você já aprendeu que você pode auxiliar as pessoas? E missão 4, que é a nossa missão espiritual. A gente tem um projeto espiritual aqui. Tem um ponto central, dentro ali dos pecados capitais, são 9 principais. Esse tem um mapeamento, tá? Tem um curso chamado Meu Chamado Divino, que 1 vez, 2 vezes por ano eu abro ele de forma presencial, que a gente faz esse mapeamento. Tem ferramentas, né, para isso. É claro que numa live aqui, em alguns minutos, não dá para trazer todas as ferramentas para você se encontrar, que são muitos elementos. Gente, viver uma arte é complexo, não é simples. Na verdade, se a gente simplifica a vida, ela fica mais simples, mas ela não quer dizer que é simples. Tem vários elementos. A gente só precisa pôr simplicidade nos elementos, né? Então, aqui, nesses 6 elementos, nesse mapeamento, eu tenho o meu chamado. Ali eu leio, nossa, minha missão comigo é essa. No meu núcleo familiar, eu preciso aprender a ensinar isso. Nossa, na minha missão profissional, eu preciso doar mais isso. Mas agora eu já mudei, eu não sou mais a pessoa que antes. A missão profissional muda. Então, você não vai entregar mais a mesma coisa, porque agora você é uma outra pessoa. E missão profissional tem a ver com o meu servir, né? E a missão espiritual. E aí vai. Quando eu descubro isso e mapeio, eu fico mais forte, mais potente, eu não tenho mais procrastinação, eu tenho alinhamento da minha vida, eu sei para onde eu estou indo, eu sei dizer sim ou não para algum projeto. Então, por exemplo, quando eu disse sim para estar aqui, né? Eu teria que estar lá em Ubatuba agora, porque amanhã já chega o pessoal da imersão. Então, para mim, eu sempre chego antes, organizo tudo com calma. Só que estar aqui hoje, dizer sim para essa data de hoje, com toda a minha agenda, eu olhei e perguntei assim, isso está dentro do meu chamado? Isso auxilia na minha missão 1? Isso auxilia o meu servir?
Isso é bom para mim, para o outro e para o todo? Sim. Se a resposta é sim e me dá paz, eu sigo. Então eu tenho que dizer sim. Entende? E aí, para tudo que você vai fazer, eu pego lá o meu relatório. Eu tenho um relatório do meu chamado, o que que é. Então eu sei que eu preciso, aquilo ali ele vira um norte para mim, um mapa, tá? Só que como que eu descubro? Além do sentir, existem ferramentas, mas lá dentro o seu mental superior já sabe. É só você seguir essa bússola interna. Em vez de ficar seguindo aqui mental, seguir essa bússola interna. Esse é o caminho. Seguir a sua intuição e usar o seu mental e a sua razão para executar as coisas. Mas a bússola tem que ser aqui, ó. Que aqui tem ligação com o seu corpo ático, com Deus e você. É isso, meu querido. Ah, eu tava mutado aqui, nossa. Que maravilha, nó. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Por todo esse conhecimento aí. Lá nas estrelas estava perguntando aqui, no finalzinho agora, Sim. ela colocou se isso está dentro do meu chamado, ou a missão espiritual. Sim, são 6 elementos. Um deles é a missão espiritual. Então eu tenho, ó, propósito maior, propósito menor. Missão 1, eu comigo mesmo. Missão 2, eu e minha família. Missão 3, eu e meu servir profissional, da onde vai vir financeiro. E missão espiritual. Muito Sim? bem. O pessoal tá adorando aqui, tá? Muitos elogios aqui, viu? Que bom. Eu não Muito, consigo muito. acompanhar o chat daqui. Mas... O pessoal ficou muito... abri aqui. Achei o botão. Achei. Apareceu aí? Legal. Tô vendo a Karen. Muito linda essa live. Que linda, Cláudia. Boa tarde. Paz e luz. Amém, minha querida. Muito legal. Aqui Ó, a Karen. Nos curamos do egoísmo e impaciência. Ih, minha filha, tem chão, viu, pra gente. A vida fica trazendo vários movimentos, né? Pra gente ir para esse lugar, né? Até Olhando ali também, né, Tiago? o Acácio que colocou, que é a primeira vez dele aqui com a gente, né? Que ele gosta muito de Jordelei, falou que não te conhece, mas essa palestra está ótima e está agradecendo aqui. Ah, que bom. Obrigada, Cássio, querido. Júnior. Bem-vindo, viu? Prazer, eu sou a Tassi. Muito legal. Ó, a Fernanda, ó, e para descobrir todas essas respostas, você aconselha a meditação? Demais da conta. A meditação é uma das ferramentas principais para você ter acesso a respostas de sabedoria na sua vida. Se fosse uma constante na nossa vida, se a gente acordar, antes de já começar a pegar celular e a correria, parasse, se conectasse e já perguntar, Senhor, onde eu sou mais útil na tua obra? Se eu deixasse um pouco os meus desejos e começasse a seguir mais como eu posso ser mais útil aqui, depois de uma meditação, uma respiração para tranquilizar a mente, meu Deus, minha vida seria outra. Eu sairia de correria e teria ações de mais sabedoria. É mais eficiente, né? É mais eficiente isso. A Cláudia aqui também está agradecendo aqui, ó, que ela falou que ficou muito emocionada ontem lá na presença lá no Instituto Amélia Rodrigues e está te elogiando aí. Você é uma luminosidade inarrável. Gratidão. Somos, viu, Cláudia? Eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Se você não tivesse luz aí, você não veria luz em mim. Mesma coisa uma pessoa que critica, que julga, né? Quando ela olha e julga muito, aquela dor está dentro dela, só está jogando no outro, porque nós somos espelhos. Então, quando eu olho alguém e admiro, é porque tem algo meu que brilha ali dentro de mim que eu estou vendo através do outro. Tá? Então, parabéns pela luz, viu, minha flor? Até na hora que você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa, acho que eu já ouvi do Ricardo falando, se o defeito do outro te incomoda, é porque você tem que trabalhar ele, entendeu? Exato. Machucou, doeu, toma que é seu, né? É isso mesmo. Tem mais uma perguntinha do canal lá das estrelas. Sim. A grande maioria das pessoas não são reconhecidas em seu trabalho, mesmo com talento, exemplo, professores.
Como ser grato diante de tanto descaso? Excelente pergunta. Vou dar um exemplo para você. O que mantém essa professora no lugar que ela está? No ambiente que ela está? Recebendo o que ela recebe? O medo. Por exemplo, Tassi, hoje eu tenho uma escola, eu sou professora. O que fez, que eu sempre tive esse desejo também, né? Lá na minha infância eu queria ser professora. Por que eu criei a minha própria escola? Porque eu não concordo com o sistema, porque eu não concordo com a forma de validação, eu não concordo com a forma de ser entregue aquele aprendizado. Então, com liberdade e acesso ao sagrado, eu desconstruo um sistema e crio um novo sistema. O que mantém a gente preso a questões limitadas? Medo. Medo da falta, medo, mas se eu saio eu não der conta. Então, e onde está o medo? Lá no corpo emocional que precisa ser limpo. Então, quando você aceita um sistema, você tem duas coisas. Ou você não tem desejos, isso é ok, tá? Porque facilita muito quando a gente não tem tanto desejo, porque fica bem mais barata a vida. Você consegue ser feliz no pouco. Isso é uma questão de elevação espiritual enorme, tá? Quem consegue ser feliz no pouco. Olha a vida de Chico, né? Você vê grandes exemplos. A pessoa não precisa de mais para ser feliz. Esse é um ponto. Só que está bem longe da gente, humaninhos aqui. Né? São raríssimas as pessoas. E o outro ponto é, o que me impede de fazer diferente? O medo. Entende? Então eu preciso... E quem controla o medo? O lado sombra. Não é a luz que controla o medo. A luz é coragem, é fé, é criatividade, é poder, é força, é amor, é entrega, é estar a serviço. Não existe medo aí. Então, enquanto existir medo e eu aceitar questões que eu não quero mais na minha vida, eu vou ficar presa a essas questões. Por quê? Porque ela precisa me incomodar o suficiente para eu despertar coragem, para eu sair deste lugar. Enquanto eu não dou conta, eu não supero isso, a vida fica me trazendo desconforto até eu sair desse lugar. Bom treino, minha querida. Não é simples, tá? Mas faz parte. Muito bem. O Acácio aqui agradecendo aqui mais uma vez, que ele falou que já virou seu fã. Que bom que já te deu luz, ó. Esses 6 pontos já me deu luz. Cumpri minha missão, Acácio. Se eu sair daqui hoje e você já ampliou a consciência e já trouxe mais clareza para sua vida, cheque na missão, cheque no meu chamado. Obrigada pelo carinho. A Karen Caro também colocou aqui que se tornou luz nos meus caminhos, você, né? Que bom. Na verdade, não sou eu. Sabe o que é, Tiago? Eu sou mensageira. Eu trago uma mensagem que não é minha. Sabe quando Jesus veio e ele trouxe tudo o que ele trouxe? E depois espíritos mais elevados? Eu só traduzo para o mundo atual, para ficar mais claro. Mas você vai ver, é a mensagem do amor, do perdão, sabe? Que aqui não é a nossa vida, que existe, que na casa de meu pai há muitas moradas. Quantos planos existem, quantas dimensões, né? Então, quando eu falo e as pessoas falam, nossa, eu senti aqui dentro, não é a Tassi, é a mensagem através da Tassi, porque não é sobre mim, é sobre quem me enviou para falar o que eu preciso falar, entende? Eu só sou instrumento e falho, tá? Bem falho. Então, só para não criar expectativa, que você conviver comigo, você vai ver a sombra. Você falou, eu fiquei todo arrepiado você falando agora da mensagem. É, a mensagem... Quando eu olho, eu falo assim, nossa, bateu aqui em mim. É porque já tem aí dentro, você já sabe que é esse caminho, é para lá que você tem que ir, sabe? É a mensagem maior, ela toca aqui dentro, né? A pessoa sabe quando é verdade, quando não é enganação, quando não é alguém querendo tirar vantagem. Lá dentro a gente sente, a gente sabe quando é. A última mensagem aqui da Cláudia é: você não veio em minha vida por acaso, eu busquei você. O Ho'oponopono está me mostrando isso, gratidão. Ai, que bênção, Cláudia. Que bom, minha flor. Lembra que a gente magnetiza tudo aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. E o Ho'oponopono é maravilhoso para libertar a gente, sabe? Libertar um pouco dessas memórias que a gente fica atraindo coisas, né? Quando ele fala, eu sinto muito, né? Eu sinto muito a minha divindade, a minha tríade superior por todas as cagadas que eu fiz, né?
me perdoa os comportamentos inconscientes que eu tive, né? Eu te amo espírito, eu te amo vida, eu te amo espírito que está em todas as pessoas, né? Tem uma centelha divina, Deus em todos, né? E como é que é? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata pela vida, pela oportunidade de recomeçar, sou grato pelo meu desenvolvimento, sou grato pela misericórdia divina, né? Que dá chance para a gente recomeçar a cada segundo. Não importa nada que aconteceu na sua vida até aqui. É daqui para frente o que você escolhe. A misericórdia divina nos acolhe. Tem lei de plantio e colheita? Com certeza. Mas qual a forma de eu apagar coisas negativas? Servindo. Maiores seres, maiores servidores. Fica a dica, tá? Para todos nós. Servir. Ô, Tassi, eu sou muito fã seu, ficarei aqui a tarde toda conversando com você. você. Eu também estaria aqui bastante tempo. Mas a gente está chegando no nosso horário. Queria agradecer muito aí a sua participação. Você, né, que tem a agenda tão cheia, conseguiu dar esse tempinho para a gente. Muito obrigado mesmo, muita gratidão por tudo. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para todos nós aqui, uma mensagem de inspiração aí para a gente. Sim. Com certeza, meu querido. Eu gosto muito de um princípio de análise existencial, né? Que eu também estudo muito abundância, prosperidade, né? Porque você olha para o céu, você olha para o mar, você vê que a gente não é escasso, né? Isso é um bloqueio, são coisas que estão dentro da gente que a gente precisa limpar. Então, eu gosto muito de uma frase que fala assim: quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Então, o caminho não é para fora, é para dentro. Eu encontrar qual é esse meu lugar. O meu lugar de filha, o meu lugar de esposa, o meu lugar de cidadã, o meu lugar comigo mesmo, das questões que eu preciso me encontrar, o meu lugar como profissional, o meu lugar de assumir a responsabilidade sobre a minha própria vida, sobre minhas emoções, sobre o meu financeiro. Quando eu encontro esse lugar e assumo, a abundância divina, ela trabalha a meu favor. E aí fica leve. Então, eu desejo para você, sim, abundância, que a prosperidade flua na sua vida em todas as áreas. Que prosperar é evoluir, né? Prosperar é crescer, evoluir em todas as áreas. Então, eu desejo isso para você, que você se encontre com o seu lado mais lindo e coloque luz naquele que precisa ser iluminado e que a abundância faça parte da sua vida. Sempre com muito amor e desapego para facilitar a sua passagem aqui. Deus abençoe muito, tá? É isso. Ô, Tassi, muito obrigado, amigo. Querido. Valeu muito, viu? Amei te rever aqui. Ah, igualmente. Um abraço aí. Domingos, né? São domingos. Isso. Bom, pessoal, então, uma boa tarde aí para vocês. Fiquem todos melhoras com Deus. para o Jordelei, né? Melhoras para ele. Muita luz para iluminar o que fez ele parar, para ver que movimento ele precisa fazer para ajustar. Porque ninguém para do nada, né? Deus abençoe, que dê sabedoria para ele fazer as mudanças necessárias. Amém. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Deus abençoe, gente.